Mas voltando à questão central que a gente precisa resolver, né? Nem o brasileiro gosta de filme brasileiro. Nem o brasileiro gosta de filme brasileiro. Fiz uma pergunta para vocês que era... acredito que tem um ano mais ou menos. A pergunta foi: até onde a sua história viaja? Até onde a sua propriedade intelectual, aquilo que você está escrevendo, tem uma pertinência, uma capacidade para poder falar com outras culturas, outros povos, né? Por que eu fiz isso naquela época? Porque o mercado audiovisual ele é um mercado que pode ser muito maior do que o mercado brasileiro. E a concepção de imaginário daquele que pode conversar com outras culturas, que pode conversar com pessoas de sociedades distintas da brasileira, é um ponto crucial para que as suas obras também venham conversar com o público interno. 17 títulos brasileiros ao longo da história de aproximadamente 100 anos de produção de filme brasileiro, um pouquinho mais de 100 anos, somente 17 filmes fizeram mais de 5 milhões de ingressos vendidos na Janela Cinema. Caramba, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É muito, muito pouco pra gente poder falar que é cota, que é falta de cota, que é falta de dinheiro, que é falta de cota e mais dinheiro e tal. E caramba, não é possível que o erro seja só cota, só acesso do produto ao mercado. A gente consome, principalmente hoje em dia, cinema americano, mas nem sempre foi assim. Teve um período que a gente consumiu muito cinema europeu. A primeira metade ali do século passado, a gente consumia primordialmente o cinema europeu. E em seguida vem o cinema americano com os processos de entretenimento e propriedades intelectuais que conversavam com o imaginário de um número muito grande. Então, o cinema americano ele começa a falar com um número muito grande de pessoas, porque tem propriedades intelectuais que falam, que são, ou que tendem... A palavra universal é muito grande, mas que falaria universalmente para o Ocidente, sem sombra de dúvida. Mas voltando à questão central que a gente precisa resolver, né? Nem o brasileiro gosta de filme brasileiro. Nem o brasileiro gosta de filme brasileiro. Você vai ver que em nenhum momento, o brasileiro preferiu filme brasileiro. Não adianta você falar assim, mas eu gosto. Estou falando de outra coisa. Eu não estou falando do seu gosto individual, né? Estou falando de nós, quanto sociedade, quanto... Porque assim, historicamente a gente já fez mais cota, fomento, criação de escola de cinema na canetada pelo Estado, cota de importação, não podia importar determinados filmes, obrigatoriedade de todo filme americano, ou filme estrangeiro, filme estrangeiro, que viria para o Brasil, ele teria que ser copiado no Brasil. Para quê? Para que se criasse uma indústria de cópias de película no Brasil, o que permitiria também com que a gente copiasse os filmes nacionais. Cara, até isso a gente já tentou. E nós não conseguimos, né? Tem um cara que chama Alex Vianney, que eu não conhecia, vou até ler aqui uma frasezinha dele, que eu diria... Deixa eu comentar aqui, que já eu falo um pouco mais. Ele escreve, eu estou lendo aqui, tá? A raiz de todos os males em qualquer estudo honesto é encontrada na crescente penetração dos monopólios estrangeiros, direta ou indiretamente, na estrutura do movimento cinematográfico do Brasil. Funcionava até a internet. Até 98, 99, eu teria que concordar com ele que sim, havia esses mecanismos. Hoje, são dados internos aqui, né, da produtora, de outros mecanismos aqui, eu não posso abrir, mas eu afirmo categoricamente para vocês, o mercado de distribuição no Brasil, assim como no mundo, é o mesmo desde os irmãos Lumière, desde o final do século XIX. Ele não evoluiu em nada. Hoje mesmo saiu uma notinha aí que em uma revista, tem uma revista de debate sobre cinema aqui em Belo Horizonte, que o pai da menina, uma menina de 11 anos que usa TikTok, perguntou se você conhece, tá sabendo do filme o Auto da Compadecida 2? A menina nunca ouvi falar. Ou seja, a distribuidora não está colocando dinheiro na distribuição para um público que seria um público possível, né? Aquecer um determinado público para o filme. Tem um problema aí, né? E o problema não está se resolvendo com cota, com fomento, que é o problema de venda. E hoje em dia o dono da sala de cinema, que a maior parte são empresas familiares, que vai ter 2, 3, 4 salas de cinema, às vezes um pouco mais
complexos, esses caras que escolhem o que vai passar. Esses caras é que definem. Eu quero esse título. Eu não quero aquele título. Se a gente chega, se você pessoalmente, indivíduo, chega com um título que vai ser uma porrada utilizando mecanismos da internet para poder falar para uma determinada comunidade, tem certeza absoluta que você vai ter várias sessões. Mas peraí, o título tem que ser bom. O conteúdo desse filme brasileiro tem que ser bom. E o que é esse conteúdo bom? Mas os principais, que é o problema com o texto, o problema com o roteiro. Né? Mas, por exemplo, a gente tem problema de planting payoff, a gente tem problema de desenvolvimento. Os filmes que vão para serem gravados, ao meu ver, são filmes. O roteiro ele entrou ali no processo de produção na qualidade que ele deveria estar entrando na sala de roteiro, nos processos de reescrita. Né? A gente não tem desenvolvimento. Eu não estou falando hora nenhuma de fomento, de mais governo, mais uma leizinha aqui para poder garantir o meu quinhão. Ah, pelo amor de Deus, eu fico muito bravo com isso. O brasileiro não gosta de filme nacional. A gente precisa fazer o nosso dever de casa. E eu levo isso tão a sério, isso aqui está tão coeso dentro do escritório, que em relação, por exemplo, de um personagem ele ter facetas que possam ser utilizadas para marketing. Primeira coisa que a gente fala, né, aqui, que é a questão da qualidade dos protagonistas, né, que a gente coloca agora. Eu coloquei uma apresentação bonita aqui, né, porque tem aquela apresentação que eu trouxe branquinho lá, eu coloquei aqui só os principais que são ligados à maior audiência. Eu coloquei até aí, que é um livro que é Anatomia da Crítica, do Northrop Frye, coloquei ele em inglês, que eu tenho ele em inglês. Protagonistas míticos são aqueles protagonistas de classificação de Deus, que por natureza eles são superiores e pela sociedade eles já são superiores. Os românticos, né, seriam aqueles semideuses e são filmes, são personagens que estariam ligados também por natureza muito especiais e também pela sociedade seriam líderes. E o de alta mimese, que seria a capacidade de mimetizar, né, coisas muito boas, são personagens que eles são por natureza abaixo da linha, por natureza eles são comuns, mas eles são líderes. Isso aqui são os bons protagonistas. Se você pegar lá dos 17 filmes, você vai pegar os 17 filmes com mais de 5 milhões. E você pegar ali os filmes mais recentes, tirando aqueles que têm bilheteria inflada, né, que eu desconheço, até me propus, até falei com o Marcolino que eu quero assistir, porque eu assisti o trailer, coloquei de lado o meu preconceito, né? Tô falando aqui do filme Nada a Perder, uma cinebiografia do Edir Macedo, e pelo trailer eu vi e falei, caramba, tem cara de ser um bom filme. Por exemplo, a gente não pode negar, independente, a revelia das suas convicções religiosas ou morais em relação à Igreja Universal do Rei de Deus, a gente não pode negar que ele é um líder na sociedade. Ele está aqui na questão de alta mimese. A gente não pode negar que é um personagem cheio de vontade, né? A gente não pode negar isso de jeito nenhum, que ele é um personagem ativo. Só no trailer a gente consegue perceber. E aí a gente também tem o problema da passividade dos nossos protagonistas. A gente tem muito protagonista passivo reativo e passivo idiota. A gente tem poucos personagens que querem alguma coisa. Peraí, quando você pega os filmes antigos de entretenimento do universo, né, americano, eles estão falando disso. Os protagonistas têm vontade, os protagonistas querem alguma coisa. Por quê? Porque isso gera mais drama, isso gera mais conteúdo, isso gera mais interesse do público. Então, mais um outro pontinho. Falta de coesão narratológica e coesão narrativa. A gente tem um problema muito grande com isso. Muito, muito grande. Muito grande. Vários filmes que nós vamos assistir no Brasil, ele é feito de peças soltas. Antes que você venha defender, por exemplo, que comédia ela pode ser escrita com sem uma sequência de história, ela pode ser momentos engraçados e pequenos pontos que conectam o início ao final, né? Você tem uma questão de montagem intelectual muito, muito permitida e até mesmo histórias absurdas ali, dependendo do estilo de comédia que você estiver fazendo. Ainda assim, a gente está falando para que sua história viaje o mundo. O plot principal, o enredo principal, está ligado à ideia, está negando a ideia contrária, negando a ideia controle, desculpa, negando o final. Os subplots, eles estão ressoando a ideia controle, ou a ideia contrária, estão ressoando o tema da história, né, sobre o que é a história. Eles estão também ressoando a falha de caráter do personagem principal. Tudo voltado para o personagem principal. Coisa que a gente falou na aula 1 do escritório. Coesão narrativa que vai gerar todas as histórias circulando
as mesmas questões. Narratológica, porque a montagem disso está entregando uma experiência genuína para o público. Nada, absolutamente nenhuma vírgula, nenhum take, nenhum enquadramento, nada é gratuito. Nada é gratuito.